estão aqui a doutora Grazi, a Larissa e o Júnior, todos preparados para entrarem em ação. Mas primeiro cumprimentar as meninas. Bom dia, doutora Grazi. Muito bom dia, William. Bom dia para vocês. Bom dia, Larissa. Bom dia, William. Bom dia, Grazi. Bom dia, Júnior. Bom dia, William. Bom dia, Grazi. Bom dia. Então, a partir de agora, a doutora Grazi que vai pilotar a máquina do sonho Sou Plateia. Então, vamos lá. Muito bom dia, vou me dirigir aí à nossa audiência que está em casa, que vai assistir no YouTube também mais à noite, às 18 horas. Muito obrigada por você estar aí do outro lado, nos dando a honra de nos ouvir, de aprender com a gente, sempre uma história diferente, uma história de motivação, superação, uma história de vida, e hoje não é diferente. Eu quero já agradecer aos meus convidados que estão aqui, que Deus me deu o presente de poder conhecê-los. Eu vou contar aqui uma notícia boa para os meus ouvintes, já para inspirar eles. Gente, olha, semana passada, no domingo, eu larguei o sedentarismo. Abandonei o sedentarismo. Vocês veem que eu sempre trago atletas aqui e tal. E a última atleta que eu trouxe foi a Michele, da equipe Ultraleve de correr, e aquilo ali foi muito marcante pra mim. A equipe da Ultraleve me abraçou, enfim, eu fui correr, gente, não aguentei nem 100 metros, andando, fiquei toda coçando, enfim. Lá eu conheci o Bolão, um abraço Bolão, porque eu sei que ele tá me ouvindo, e o Bolão marcou uma aula experimental pra mim de Muay Thai, CrossFit, o que eu quisesse fazer. E eu fui lá no CT Arrogante, e, gente, eu encantei. E então eu estou domingo, segunda, terça, quarta, hoje é quinta. Eu estou há 5 dias longe do sedentarismo. Isso para mim é motivo de muita alegria. E eu estou recebendo vocês. E foi assim, ocasional, tá, gente? Porque eu não tinha nada previsto que eles viriam nessa semana. Foi domingo também, antes de eu ir lá. Então, assim, tudo se encaixou perfeitamente. Eu vejo a mão de Deus nisso. Eu acho que é uma coisa pra gente se achegar mais, pra gente inspirar mais pessoas, né, Larissa? Com certeza. Porque assim como eu, por que eu tô falando isso? Porque eu sei que tem muita gente me ouvindo que acompanha. E eu sempre falei aqui, sobrepeso, uma ansiedade, uma falta de vontade de sair do sedentarismo, não consegue, uma falta de força. E ouvindo aqui o meu testemunho, vai se inspirar também. Então é muito importante. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, gente, sai do sedentarismo e vamos levantar da cadeira e fazer alguma coisa. Então, eu tô aqui com o Júnior e com a Larissa, que são os proprietários do CT Arrogante, do qual agora eu faço parte. Um beijo para a equipe Ultraleve também, que agora eu faço parte da equipe Ultraleve também. E eles vão contar pra gente o que é o CT, falar um pouquinho da vida deles, porque aqui é tudo misturado, a gente não tem roteiro pautado, a gente vai falando, vai desenrolando. Então, quero dar muito bom dia para a Larissa, seja muito bem-vinda, bom dia para o Júnior, seja muito bem-vindo. E vamos começar pelo começo? Vamos começar pelos... Aí vocês veem quem que vai falar aí, tá, gente? Pedra, papel, tesoura. Vamos começar pelo CT Arrogante, que é um centro de treinamento, né? Sim. Arrogante Team, né? Que é um centro de treinamento. Que centro de treinamento é esse? Explica pra gente. Para aí, para quem vai falar. Bom dia. Chega mais pra frente, porque pode chegar. Isso. Queria externar que é um prazer mensurado a gente estar aqui, tá? O prazer é todo nosso. Então, o CT Arrogante Team é um sonho que nasceu no nosso coração. Ele já existia no Rio de Janeiro. Ele foi fundado em 2013, através de mim e mais um amigo, nós fundamos. E ele sempre teve o propósito de trazer o esporte para a vida das pessoas. Algumas pessoas me perguntam por que o Arrogante, Juninho, é tão... Exatamente! Então, isso se correlaciona com o meu jeito de lutar. Eu sempre fui muito despojado do meu jeito de lutar. Não é que eu desmerecesse os meus adversários, mas como eu tenho pouca sensibilidade à dor, então eu tinha um jeito próprio, muito de lutar. Você tem pouca sensibilidade à dor? Bastante. Assim, eu costumo dizer que eu aprendi na vida militar a suportar a dor de uma maneira diferente. A dor ela só vai ser sua inimiga quando você se preocupar muito que ela é prejudicial. Caramba, hein? Começou dando aula aqui já. Mentalidade forte. Então,
A Arrogante Team, ela nasceu com o propósito de ser um esporte de contato. Eu não sei se as pessoas sabem, mas o Muay Thai em si, ele não é uma arte marcial. E o Muay Thai é o carro-chefe, a gente pode dizer isso? Foi o início da Arrogante, ela nasceu com o Muay Thai. Eu pratico desde criança, comecei a me profissionalizar mais dos meus 16, 17 anos para lá. E depois que eu cheguei à categoria de professor, a Arrogante foi algo que, juntamente com o meu professor e mais um amigo meu, nós abrimos. E no Rio de Janeiro ela funcionava lá em Bom Sucesso. Eu sou de Jacarepaguá, mas foi o local mais assim, assertivo para a gente colocar a Arrogante Team. Porque eu trabalhava embarcado, ou eu estava embarcado ou eu estava de serviço no quartel, então não tinha, eu tinha a necessidade de ser próximo ao meu sócio. Entendi. Porque ele assumia mais quando eu não estava. E a Arrogante nasceu lá como uma equipe amadora de esporte de contato. Nós temos conhecimento, meu professor foi o presidente, durante muitos anos, o presidente da Liga Carioca do Rio de Janeiro. Caramba! Então, ela nasceu com o propósito de Muay Thai. Só que o Muay Thai em si, ele é um esporte muito laico. Gente, vou fazer um adendo aqui, porque aqui é assim, né? A gente vai encaixando os assuntos. Você ia falar, aí eu te cortei. Olha a curiosidade, eu não sei se você tá aí do outro lado, você sabe, eu não sabia. O Muay Thai não é uma arte marcial. Não. Explica isso pra gente. E, gente, eu tô de queixo caído, porque eu sempre achei que fosse uma arte marcial. Então, o pai do Muay Thai, a definição de arte marcial se dá pelo sentido de ser criado para a guerra. Olha! Então, o judô, de onde vem o jiu-jitsu, foi criado para a guerra. O karatê foi criado para a guerra. O Muay Thai não. O Muay Thai ele foi criado para ser um esporte com pontuação, local próprio de ser praticado, tempo de luta. Então, assim como o boxe, o Muay Thai é um esporte de contato. Esporte de contato que fala, então. Isso. Olha. O pai do Muay Thai, o Muay Boran, ele sim, é um esporte que foi criado para a guerra. Os tailandeses treinavam seus soldados através do Muay e depois o Muay Boran para ser utilizado na guerra, uma arte bem mortal, por se diga. Esse sim é um esporte de arte marcial, criado para um fim de guerra. Mas nós temos tempo, nós temos regra, nós temos locais próprios, nós temos um juiz. Então nós temos a modalidade sendo um propósito maior, o fair play com o meu adversário. Não é porque a pessoa é meu adversário que ela é minha inimiga. Não, a gente está ali de forma esportiva para mostrar quem consegue dominar mais essa arte. Tem essa consciência. Essa arte artística, quer se dizer, porque ela tem um flow, ela tem um ritmo, ela tem uma propriedade. Então, ela se qualifica mais como esporte de contato. Caramba, viu, gente? Pode canalizar é cultura. Eu não sabia, estou muito feliz de saber desses detalhes. E aí você tem graduação? Como que funciona? Tem graduação. Nós começamos com um sistema de graduação. No Brasil existem diversas confederações e federações. Não temos uma unificada, assim como tem no jiu-jitsu. Então, cada um segue aquela que se diz, né? Eu venho pela vertente do meu professor, então nós fomos filiados da CBMT, né? Seguimos a graduação dele, que começa lá, todo mundo que começa já nós não usamos faixa, nós usamos um Praged. Praged. Isso, as pessoas também confundem isso, porque vê alguns lutadores com dois amarrados no braço, aquilo ali já é uma cultura já de Kruang. Kruang é diferente, é uma coisa mais uma lembrança que soldados levavam para a guerra da sua família. O Praged é porque se viu a necessidade de um branca não lutar com um preto. Porque senão, né, dá... Então, tanto que na Tailândia não existe graduação. Que lá isso? só existe categoria, ou amador ou profissional. Entendi. Eu posso chegar lá com o meu certificado, com o meu Praged, o Shihan que estiver lá, que é assim que se chama o professor e o mestre lá. O Shihan que estiver lá vai falar, você está em qual categoria? Eu sou professor, então me mostra lá no ringue. Eu vou com um profissional. Aí você tem que entender. Tá, fora disso, eles nos chamam lá de Farang, né? Que são os gringos para eles. Demorou muito tempo para eles aceitarem ensinar isso pra gente. Durante muito tempo no Brasil se ensinou o que se achava que era o Muay Thai, porque
sem a grande informação que se tinha sobre a internet, sobre o Muay Thai, a gente só tinha aqui a cultura do Karatê, capoeira e Jiu-Jitsu. E tinha-se já o kickboxer. Então foi meio que uma junção. A gente sabia que era muito parecido com o kickboxer, mas que podia usar o cotovelo e que podia agarrar e clinchar e derrubar. Chute tem no kickboxer. Mas aí é de comum e acordo em quase nessas três, tanto na capoeira quanto no karatê, sempre tem chute. Mas o uso do cotovelo, conhecido como a arte das 8 armas, ela se deu através da gente achar que era aquilo. A gente viu um VHS na época, muito mal filmado, deles fazendo, e a gente tentou imitar. Com a chegada da informação da internet, com a chegada de outros lutadores que conseguiram a permissão para ir na Tailândia, era muito caro, ainda é caro, mas era muito caro ir lá aprender com a fonte, né? com os criadores. Eu digo que depois que o Cosme foi para a Tailândia, muita coisa mudou com a volta dele para cá. Nós criamos um conhecimento. Hoje se tem esse intercâmbio de muita forma. Tanto... Esse Cosme é quem? Esse professor? Não, esse Cosme é quem representou o Brasil durante muitos anos lá fora. Hoje a gente tem diversos brasileiros que são campeões em cima até dos tailandeses. A gente tem hoje lá na Tailândia, a gente tem o Lobo, a gente tem muitos lutadores que se fazem nome lá, porque apesar de ter colocado o jeitinho brasileiro, eles seguem o padrão. Eu zelo muito pelo padrão de como foi inventado. Entendi. O pezinho vira ali. É muito característico, né? O pé do lutador do Muay Thai é bem viradinho pra baixo, né? Eu tô fazendo, tá, gente? Misericórdia. Eu tô realizando... Cuidado que o doutor Nagrela não tem jeito, hein? Eu tô realizando... Gente, ó, não vou nem me emocionar aqui. Aos 44 anos, eu tô realizando um sonho de infância. Infância e adolescência, que era de fazer uma luta. Eu sempre quis. E inicialmente eu nunca pude. Financeiramente, na época minha não tinha projeto, não tinha nada, né? Hoje em dia essa garotada tem projeto de tudo, inclusive você tem um espaço para isso lá, depois a gente fala sobre isso. Enfim, aí quando eu pude fazer com a situação financeira, não tinha tempo. Aí hoje, graças a Deus, 44 anos, pude realizar o meu sonho de dar meus primeiros soquinhos lá de Muay Thai, muito bacana. Aí o pezinho, a professora Larissa aqui, abaixa o pé, o pé tem que ficar, né? Muito característico, aquela cotovelada, né? Eu tô amando, eu acho lindo, sempre achei. E o Muay Thai, ele tem essa beleza. Sim. Eu acho que é uma palavra que eu posso usar pro Muay Thai. É uma beleza de luta. Aquele joelhinho pra cima e o pé. Me corrige se eu tô falando errado, hein? Aquele joelho já pra cima, assim. Muito interessante, gente. E isso tudo é um padrão, né? Sim, eu falo assim. É legal respeitar o padrão, porque você também respeita a cultura de um povo. Isso. Então eu sou muito em cima do padrão. Muito maneiro. E assim foi o início em 2013 da Arrogante Team. Mas a gente estava batendo um papo aqui, que lá no Rio você chegou a ter quantos alunos? Fala pro pessoal que, gente, vocês não têm noção da como é que eu posso dizer? Da autoridade que o Júnior tem aqui no CT Arrogante. Vocês não têm noção. Quantos alunos passaram pela sua mão lá no Rio, antes de você vir pra cá? De Muay Thai ou de projeto social? De projeto, de tudo aí que você trabalhava. Então, eu sempre tive um coração muito filantrópico e tenho até hoje. Eu acho que eu tenho que devolver ao mundo o que me foi dado. De graça a receber e de graça a dar. Então, lá no Rio de Janeiro, nós tínhamos um projeto chamado Nosso Espaço. Está aí disponível nas redes sociais. Tá? Nosso Espaço, gente. E chegamos a atender, ele era direcionado à melhor idade. Chegamos a atender 16.500 idosos. 16.500 idosos que passaram aí no projeto pelas mãos do Júnior. Gente, é muita gente. A gente conseguia fazer um espaço de acolhimento e, ao mesmo tempo, esse espaço servia como profissionalização, porque esse idoso vinha, tinha um terapeuta com ele que ia ensinar também a fazer um artesanato que ele ia vender na feira, e muitos deles até sustentaram a família com isso. Muito bacana. Existe lá no Rio de Janeiro muito do idoso sustentar a família até. E também tinha um espaço de convívio. Gente, a melhor idade é a melhor idade. Eles se divertem, eles só precisam de ter atenção no espaço. Isso. Eu costumo dizer que o corpo é uma máquina.
uma máquina que, se você cuidar bem, se tiver boa manutenção, mas já está tarde para mim. Nunca é tarde. Se você fizer a manutenção, ele volta ao seu funcionamento. Júnior, mas volta 100%. Vai depender mais de você. Aí entra a parte do Quando o querer. corpo não aumentar, o coração sustenta. E a gente tinha dança, a gente tinha o Muay Thai, a gente tinha o funcional. São profissionais que também participavam, colaboradores que participavam desse projeto. Em cada clínica da família do Rio de Janeiro tinha um centro de acolhimento ao idoso. Muito Então, bacana. dentro da Arrogante, chegamos a receber até alguns, né? Eu costumo dizer que é meu dízimo, né? Para cada número de aluno que entrar, a gente abre uma vaga para uma pessoa. Porque você tem esse projeto social. Tinha e tem? Como é que Então, é essa parte? Eu vou falar. Eu cheguei aqui em Bicas em 2018 e eu fiquei nesse processo de me desligar, de pedir a baixa. Então, levou um tempo, eu comecei a fazer um projeto social de onde acho que eu já dei aula para aqui em Bicas com umas 400 pessoas. Caramba! Então eu abri esse projeto social dentro da quadra da HV. Uhum. E lá a gente recebia com certos propósitos, tem que estar matriculado no colégio. E eu sempre fui muito rígido, eu vim com aquela cultura militar. Matriculado no colégio ou se maior de idade trabalhando. Se não conseguir, vamos tentar encaminhar. Uhum. E com algumas outras regras, brigou fora, tá fora. Tá fora. Ótimo. Porque tem gente que confunde, né? Quer aprender pra meter pra brigar em rua. E não tem nada a ver. Não brigue, lute. E lute no ringue, sob supervisão. Sim, Muito interessante de forma isso. esportiva. Porque, exatamente, de forma esportiva. Porque a luta é um esporte. Briga de rua é briga de cachorro. Né? A verdade é essa. E quem treina pra se mostrar no ringue o que aprendeu. Sim. E o militar, eu acho que é mais firme ainda pra isso, né? Você foi militar. Então, eu entrei com 16 anos e segui até meus 35 para 36 anos. Foi o motivo de eu vir para Bicas, foi familiar. Eu sou irmão do falecido professor Josemar e com a morte deles, meus avós ficaram sem acolhimento aqui. Então, eu não tinha como ter honra com o meu país ou honra comigo, a honra própria, se eu não tivesse com a minha família. Existiu a real necessidade de eu vir para Bicas. Isso é um valor, então. Então, eu vim cuidar do meu velhinho, da minha velhinha. E que já não estão mais aqui, né? Não, meu avô faleceu com 103 anos. Acho que muita gente conhecia meu avô, era o falecido português, seu Lima. Uhum. E a minha avó, Joaquim? Isso. E a minha avó era Geralda Morata. Também fazia, todo mundo conhece porque fazia uma comida muito boa. E aí você veio pra cá pra cuidar deles? Sim, a gente tentou a primeiro momento os cuidadores. E não foi muito bom, não foi legal. Eles sofreram maltratos, já eram bem avançados de idade. Meu avô chegou aos 103 anos. Então, existiu a necessidade de vir de forma própria. Não pensa, faz, é o que tem que ser feito. Eu costumo dizer que a vida assim, não se trata só do que querer fazer, do que se tem que se fazer. Exatamente. Aí você veio e trouxe junto com ele. Por isso que a gente estava batendo um papo aqui, como um lugar, às vezes, que não é do nosso nascimento. Por exemplo, Bicas não é o lugar onde eu nasci, mas é o lugar onde eu moro há 20 e tantos anos, onde eu constitui família. E isso se replica com várias pessoas. Por exemplo, o Júnior, né? Ele não nasceu em Bicas, veio de fora, mas olha só, trouxe junto com ele. Eu trago pessoas aqui, conto histórias pra gente valorizar quem tá aqui, gente. Olha a história, a bagagem de vida que esse rapaz trouxe pra dentro de Bicas e começou a atuar. Começou na filantropia, né? Sim. Com essa bagagem toda. E hoje o CT tá gigante. A gente começou, aí logo em seguida teve essa propriedade dos jovens e chegou até o ponto de 2020. Comecei a dar algumas aulas, nesse mesmo tempo do projeto eu comecei a dar aula na Power. Eu sou muito agradecido ao Leandro. Um abraço, Leandro, da Power Academia. Sim, é uma pessoa boníssima. Nesse meio tempo eu comecei a dar aula na Power. Aí já era uma aula mais comercial, já era uma aula que eu estava dando a nível profissional. E em paralelo do projeto. Para mim a prioridade era o projeto. Porque existia essa real necessidade em Bicas, os jovens não ficarem ociosos.
Então, nesse tempo eu fiquei conhecido de forma comercial. Uhum. E veio dois momentos da minha vida. O primeiro, a pandemia, Que pegou que todo mundo, né? pegou a gente de surpresa. E eu fui acometido de um câncer, né? Pois Eu me é. tratei durante 2 anos. Eu quase não me preocupei tanto com a pandemia, porque foi um momento que eu tive que fazer cirurgia para retirada de tumor. Foi um ano e meio de quimio muito pesada. Caramba. Então eu tive metástase, né? E durante esse processo de tratamento do câncer, a maneira de eu ativar minha mente era continuar fazendo aquilo que eu amo. Você praticamente então não parou? Não parei. Gente. Gente, eu não parei durante a pandemia, mas eu respeitava todas as normas. Entendi. E até era uma terapia sua. Pra você. Onde aconteceu, e foi muito de Deus, porque onde aconteceu a melhor coisa da minha vida. Eu conheci a mulher que ia mudar tudo. Pausa romântica nesse momento, um sorrisinho da dama aqui, do cavaleiro se declarando. Você conheceu a Larissa nesse momento da sua vida? Sim, a Larissa começou a fazer aula, né? Eu sou muito orgulhoso da Larissa, da determinação dela. Eu queria ter 5% da determinação. A Larissa vinha de um sobrepeso e chegou 3 meses a perca de 45 quilos. Que isso? Através do Muay Thai. Gente, 45 é muita coisa. Foi muita coisa. E vamos dar uma pausa aqui do CT, vamos falar da Larissa. Conta pra gente aí que eu tô querendo uns 15, Larissa. Eu tô querendo perder uns 15. Então. Vamos lá, então tô no caminho certo. Tá no caminho certo. O pessoal fala que Muay Thai, né? Muay Thai, o que emagrece é musculação. Atividade física. Eu acho que a gente faz aquilo que faz bem pra gente. Não adianta falar, faz isso porque é melhor, faz aquilo porque é melhor. A gente tem que fazer aquilo que faz bem pra gente. Sim. Né? Então, assim, vem de quadro de ansiedade muito grande. Sempre tive. Quando eu cheguei, eu pesava mais de 100 quilos. E aí, aquela necessidade de emagrecer, né, de saúde, e eu comecei a fazer Muay Thai. Nunca gostei de atividade física nenhuma, Grazi. Nunca gostei, assim. Eu tinha pânico de atividade física. Eu conheci o Muay Thai. E eu me apaixonei na primeira aula. Eu fiquei uma semana sem andar. Porque, assim, parada, eu tinha 25 anos e não andava, né? No outro dia, depois de ficar tanto tempo parada e começar uma atividade física. Mas eu me apaixonei. Eu falei, é isso que eu quero. No outro dia eu estava lá no horário marcado e eu comecei a fazer 2 aulas no dia. E eu gostei muito. E aquilo, automaticamente, eu acho que vai gerando uma alimentação melhor. Você vai, um ciclo virtuoso. Sim, você vai começando a gostar. E aí chama uma amiga, vai junto, chama, né, as pessoas. E quando eu vi, eu estava naquele meio já. Eu tinha graduado, comecei a dar aula e falei, gente, eu sou apaixonada nisso. E assim o Muay Thai foi entrando na minha vida. E hoje, né, eu sou apaixonada. E porque a mulher, e ela tá me dando aula, tá, gente? Olha só que trajetória. Porque o podcast eu gosto de trazer isso. A trajetória. Que tem lá os percalços, nem tudo são flores, tem muitos obstáculos, mas a gente gosta de frisar assim, o resultado. Sim. Você passou por tudo isso, hoje me dá aula para um monte de gente que vem mais ou menos do caminho que você veio. Sim. De um sobrepeso, de repente uma ansiedade, alguma coisa, enfim. E o fato de você ir aprendendo, vai aprendendo a luta e ir perdendo peso, isso gera na pessoa um contentamento, uma satisfação, e dá vontade de ir mais além, não é isso? Sim, com certeza. A gente vê o resultado. Isso. O resultado, você quer mais daquilo. E assim, eu vou falar de mim, gente, eu tô falando de mim aqui, né? Que quando eu o primeiro dia que eu fiz, eu saí de lá desestressada. É esse o sentimento. Você chega lá estressada depois de um dia cansativo, onde você teve que lidar com o filho, com um serviço, e no final do dia você já não aguenta mais. Aí é o momento que as mulheres, nosso maior público, inclusive, é feminino. Gente, que coisa, né? Vamos falar sobre isso? O nosso maior público é feminino. Então, assim, eu acho que essa necessidade de... eu falo que né, trazer essa parte de desestressar,
mas também da mulher aprender a se defender. É uma defesa uma pessoal, necessidade. né? Aham. Entende? Eu falo muito sobre isso com elas. Porque eu falo que toda mulher deveria saber um esporte desse de contato ou uma arte marcial, porque infelizmente nós somos mais vulneráveis. Muito mais. Né? E pode acontecer de um dia você precisar, pelo menos conseguir um tempo para conseguir correr. Uhum. Então você tem que conseguir se defender. Exatamente. E é isso que eu falo para elas, tanto as alunas quanto as crianças, né? Porque temos crianças que fazem também, nós temos uma turma infantil e já aconteceu, né? De ter momentos que 2, 3 cercaram a Acontece. criança. Infelizmente acontece. E ele precisou conseguir sair dali naquele Uhum. momento. E acabou precisando usar, né, do que ele sabia. E conseguiu se desvencilhar de um conseguiu. primeiro problema e aí depois chama os adultos para resolver o resto. É sempre a nossa orientação. Uhum. Conseguiu sair dali, corre e pede ajuda. Então já fica aqui para o pessoal que está nos ouvindo todo esse incentivo. Você que é mãe, mulher, que trabalha fora, que está precisando aí desestressar, perder peso, faz um esporte de contato. Gente, eu tô chique agora. Faz um esporte de contato, uma arte marcial. Bota a sua criança, a sua menina também para fazer, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. E essa questão que a Larissa falou aqui, ela como professora de Muay Thai, a gente também estava batendo um papo aqui em off. Hoje o Muay Thai está muito feminino, né, gente? Não só aqui no CT Arrogante, mas no cenário o quê? Nacional. O Júnior tinha falado aqui pra gente, não sei se Larissa pode falar também, ou o Júnior, qualquer um dos dois, pedra, papel, tesoura aqui pra ver quem fala. Qual a porcentagem que tá de mulher no cenário nacional? 95%. Isso, chega de hoje no cenário nacional de praticantes entre comerciais e profissionais, está chegando numa média de 89% a 95% de mulheres praticantes. Cara, isso é muita coisa, é a esmagadora maioria. E sabe o que é engraçado falar, galera? Esse é um esporte que ele é novo para o público feminino. Em que sentido? O Muay Thai, quando ele veio para o Brasil, ele também trouxe as suas tradições. Uhum. Então, lá na Tailândia, não se tinha o usual de se ensinar às mulheres, sabe? As mulheres eram meio que reprimidas a praticarem o Muay Thai. Era uma arte só dos homens. Só dos homens. Na verdade, lá não funciona nem como uma arte, é uma profissão. As pessoas lutam, é como se fosse futebol pra gente. Assim, tem partes que eu concordo, tem partes que eu respeito, tem partes que eu não entendo. Só que, por exemplo, lá você não, é um país que é belíssimo, belíssimo demais, mas um país muito pobre também. Então, o pai tem um filho de 5 anos de idade e recebe alguns ienes ali, vai pegar esse dinheiro, vai colocar o filho dele para lutar e vai apostar. Então lá funciona, lá funciona com apostas, coisas que a gente entende a realidade do local. Mas que nossa cultura a gente não... Ele nem sempre dinheiro, às vezes é apostar um saco de arroz. Caramba, que situação. Então as crianças lutam entre si. Júnior, você concorda? Eu não tenho que concordar ou não vivo na realidade deles. Eu não colocaria uma criança de 5 anos para lutar. Isso é uma forma pessoal. Respeito quem coloca, mas eu acho que cada um tem. Não é a realidade do Brasil. A realidade do Brasil esportiva a nível de luta é muito diferenciada. A gente nem tem muito essa cultura de luta no Brasil. Que é algo que traz muita disciplina e deveria se ter. Pois é. E por não se ensinar às mulheres, é um esporte que, por mais antigo que seja, até 95 não se tinha nenhuma mulher, não se tinha permissão para mulher entrar em um ringue. Gente, 95 foi ontem, vamos falar a verdade. Dentro de uma realidade de arte marcial e esporte de contato, que são coisas quase que milenares, é novo. É novo, 95, uma questão milenária, foi ontem mesmo. Então, começou-se a poder uma mulher lutar em 95. Só que é um esporte que era machista. A mulher poderia lutar, mas ela teria que passar por baixo da corda, os homens pelo meio ou por cima. Foi quando os treinadores se reuniram e paramos de ir para os campeonatos. As mulheres, assim, pelo menos a minha, como tudo que pega que o homem faz na vida, a mulher faz melhor. A gente tem um jeitinho, né, Larissa?
Hoje em dia, eu quando paro para estudar, eu prefiro ver as mulheres lutando ou praticando pelo sentido de seguir os padrões, seguir a inteligência do jogo. Eu digo que o Muay Thai é um joguinho de xadrez, sabe? O meu adversário faz uma jogada, eu tenho que fazer um contra-jogo já com uma outra jogada pensada. Então essa construção se torna muito mais fácil para o povo feminino. E pelo fato do Muay Thai ser laico, ou seja, ele vai atender o propósito de se desestressar, se perder peso, se passar o tempo ou ganhar conhecimento, as mulheres foram entrando nesse mundo. Uhum. Assim, quando entrou no meio artístico, então houve uma explosão, o Muay Thai virou o esporte da moda. Mas porque teve um tempo, ainda eu Sim, acho, tá muito em voga. Mas muitas referências lutando Muay Thai. Sim, Sabrina Sato, as grandes artistas que passaram para BBB, elas praticavam em rede nacional. Então isso trouxe uma visibilidade que até que necessária para o esporte. Uhum. O esporte às vezes fica meio esquecido nesse sentido. E as mulheres dominaram. E eu acho muito legal isso. Muito sabe? bacana. Lógico, os homens hoje são ainda em competições a maioria, mas eu não vejo nenhuma competição que não tenham várias mulheres que também participam. Poxa, Tá? que bom, né? Isso é muito legal de ver que as mulheres estão saindo e indo buscar. Quebra um pouco aquele preconceito, a barreira, a mulher não pode, é um esporte de contato, não sei se eu posso usar a palavra violento no ringue, não, é melhor não. Mas é um contato forte, é igual futebol. Tem jogador no futebol que sai com a canela quebrada, com o pé quebrado. Ontem mesmo, antes de ontem, teve um jogador que deu cabeçada no outro, desmaiou em campo, não foi isso? Então é também violento no sentido do impacto, do contato. Então a gente às vezes fala assim, poxa, mulher jogando futebol é muito violento, né? Mulher lutando Muay Thai, mas não, tem a mulherada que quer... mas a gente ainda ouve, Grazi. Ainda ouve, né? Ainda ouve. Eu ainda ouço isso. Mas você faz Muay Thai? Nossa, mas isso é coisa de homem. Eu já ouvi muitas e muitas vezes. Nossa, mas por que você faz isso? Mas por que você trabalha com isso? Sendo que você fez uma faculdade de outra coisa. Então, assim, a gente ouve muito isso. Mas só entende quem vive aquilo, né? Hoje você está tendo a experiência. Tô amando. E é bom demais. É bom demais. E aconselho. Com relação, Júnior, a sua academia, o seu CT, seu centro de treinamento, uma academia de treinamento, né? Também vai a competições e traz medalhas, né? Vamos. Conta pra essa parte aqui também, porque assim, a gente gosta de ver os resultados, né? Então, vou fazer só um adendo ao que passamos. Pode falar. O lugar de mulher é onde ela quiser. Isso aí. Ninguém tem que determinar o lugar de ninguém. A pessoa tem que se sentir bem onde ela quiser. Quanto às competições, nós temos uma equipe de competição representando Bicas já há diversos anos. Nós vamos. Eu sou muito feliz porque a nossa equipe nunca foi para um campeonato aqui na região. Aliás, a gente só participou até agora dentro de Bicas de campeonatos regionais. Mas nunca fomos para nenhum campeonato e deixamos de trazer uma medalha de ouro que é para Bicas. Caramba! Na verdade, nos 2 últimos a gente trouxe todas as medalhas que a gente lutou. Que isso! Que honra para Bicas! Então o esporte tem crescido, tem evoluído, não é divulgado porque o esporte, não sei te explicar, o esporte mais falado no Brasil vai ser sempre o futebol. Não desmerecendo. Sim, eu te apesar de eu não entendo. saber jogar futebol, tá, gente? Sabe não, é perna de pau? Eu sou perna de pau. Uma canela que ganha medalha é perna de pau. Mas Que assim, o esporte de combate, assim, em si, ele às vezes sofre um certo preconceito. É verdade, é o que a gente estava batendo papo aqui. Mas é o que eu falo, o esporte, por ser um esporte de contato, ele traz a grandeza de se ter regra, de se ter um juiz, de se ter um sistema de proteção onde o atleta sempre luta protegido. Tu não vai ver um atleta lutando só se for a nível profissional, mas a nível amador os atletas vão lutar de caneleira, proteção de corpo, capacete. Aquele negócio no dente também? Esse é obrigatório, coquilha, proteção para o seio feminino. Então existe um sistema de proteção. Ele é tão perigoso quanto qualquer outro esporte.
a yoga em si, se mal feita, pode dar uma pontuação na Exatamente. cima. Então acho que o esporte bem praticado, bem ensinado, ele se torna mais seguro. Então a gente participa, então estamos até para participar de uma agora que é bem grande lá em Leopoldina. Leopoldina, e Isso. vai atletas daqui participar? Sim, eu vou Homens e levar- mulheres, ou só homens, só mulheres? Como é que é Dessa aqui? vez é só de mulher que eu tenho que participa de competição, Larissa. Ah, Larissa, hein? Gente, Então eu tô com a professora certa. Tá, a sua professora na última graduação dela, ela estava lutando com um rapaz de 104 quilos. Gente, que bacana, Eu cara. digo que não sou eu que vou parar na frente dela, né? Ah, teu olho. Então- Mentira, mas quem faz isso geralmente é muito mais disciplinado do que quem não faz. Sim, tem lugar certeza. próprio para ser feito. Caramba. Ainda traz essa consciência do poder que se adquiriu aprendendo a técnica, aprendendo a lutar. Tipo assim, não, eu tenho consciência do poder, às vezes até letal que eu tenho, então eu tenho que me conter. Sim. No entanto, se um abusado vier para me agredir, eu posso me defender. Eu acho que é isso que o É esporte proporciona, A né? gente fala isso na primeira aula, principalmente quando é criança e adolescente, porque eles acham que eu sei bater, agora eu posso. Aí eu posso arrumar confusão. E não é assim, porque justamente por saber aonde bater, aonde machuca, Uhum. a gente evita, né? Porque quem briga na rua sai batendo, É. só sai batendo. Verdade. Quem sabe bater, bate onde vai machucar, onde pode, Uhum. né, ser até fatal. E é por isso que a gente sempre fala, né? A Sim. gente não entra num combate desse. Inclusive, eu como advogada posso deixar aqui uma informação para quem não sabe, que é considerado uma arma branca. Quem tem a luta, quem sabe lutar, ele tem meu Deus, a qualificadora de ser uma arma branca. Isso é prejudicial. Se você se envolve numa briga, você pode até se dar bem, mas se você tiver algum processo penal rolando, você vai ser prejudicado, porque você tinha muito mais capacidade do que o seu oponente. É verdade. Então, isso é pior. Ô, Grazi, sabe algo legal que eu gosto de colocar em consideração para os meus alunos? Eu nunca levei uma multa de trânsito. Meu réu primário não é nem primário, eu ainda nem tenho prezinho. Então, Essa foi boa, nunca tinha ouvido uma brincadeira dessa. o esporte, eu fiz alguns trabalhos nos colégios, eu e a Larissa fizemos trabalhos no colégio contra bullying e nos colégios públicos, contra bullying e contra a violência em si. Certo? Então, até precisando voltar porque Muito importante isso. Então, por mais que você saiba se defender, eu aconselho evitar e, se possível, correr. Ano passado nós tivemos casos em Bicas de crianças dando faca no colégio. Meu Deus. Porque se você vai e se defende de alguém, esse alguém não vai esquecer. Você não sabe como está a maldade do ser humano. Então, procure um adulto, corre. Ah, mas eu vou sair como covarde. Covardia não é isso, gente. Covardia é você saber que você pode machucar alguém e machucar mesmo querendo. Isso é covardia. Você se retirar de uma confusão quer dizer sabedoria. Olha, gente, que importante isso, hein? Pra vida isso. É uma lição de vida. Porque a gente vê tanta tragédia, né, Júnior, né, Larissa? De pessoas que provocam uma confusão, uma discussão. E você falando aí exatamente, as crianças levando faca, adolescentes faca. E de repente você se envolve numa confusão, até morre porque ou quem se defendeu ou enfrentar. Então é melhor correr. Sim. Faz igual José quando veio a esposa de Potifar lá seduzir ele preferiu correr. É melhor pegar o apelido de não querer pegar a mulher do que pegar e acontecer, foge. Verdade. Foge que é melhor. Faz igual José, faz igual igual o professor está ensinando aqui. Infelizmente a gente está caminhando para o final, a gente não tem todo o tempo que a gente gostaria, mas eu estou aqui simplesmente encantada como biquense em saber da qualidade de um centro de treinamento que a gente tem aqui no CT Arrogante, na pessoa do Júnior, na pessoa da Larissa. O Júnior, hoje, contando tudo, quanto tempo você tem de Muay Thai, de professor? Dá para fazer essa conta? De professor desde 2012. De professor desde 2012.
Então, assim, e fora isso, gente, essa capacidade profissional, eu estou encantada de ver a qualidade de honra com relação ao trato no esporte, ao que pensa sobre. É muito interessante e eu gosto muito disso. Eu trago isso aqui no podcast porque quem está aí do nosso lado, hoje a gente abre a televisão, se bem que eu nem vejo na televisão, rede social, YouTube, esses canais informativos, rádio, e a gente vê tanta notícia ruim, tanta coisa que só traz desespero ao invés de esperança. E o podcast, ele vai na contramão disso tudo. Ele traz uma gota de esperança para esse mundo caótico. Ele traz uma gota de motivação para quem está deprimido, ansioso, acima do peso, achando que está tudo perdido. O podcast, ele traz exatamente isso, por meio de superação de vida real, por meio de histórias reais para transformar a vida de vocês. E eu sou um exemplo de tanto eu trazer atleta aqui, de tanto eu trazer gente com histórias. Hoje eu sou uma que não me considero uma atleta ainda, mas cara, a Michele me falou uma coisa, a Michele, o Cezinha Durão, o Renan, lá da equipe da Ultraleve, porque eu paguei um mico lá domingo querendo correr, porque eu andei 200 metros, comecei a coçar e voltei e sentei. Aí a Michele falou, acho que foi a Michele Sena, falou: Grazi, a sua maior vitória de hoje foi a porta da sua casa. Cara, aquilo, Michele, você não sabe a bomba atômica que aquilo caiu no meu coração. Não foi eu ter corrido 1 quilômetro, uma maratona, não foi. Ela falou: a sua maior vitória hoje, que foi o primeiro passo, foi sair da porta da sua casa. Cara, aquilo me impactou. E eu sou aquela pessoa que motiva as outras, incentivo as outras, mas nessa parte, eu sou aquela que precisa do incentivo. Eu deixei isso claro, falei: gente, eu preciso. Me incentive nessa parte, porque eu sou fraca. A gente tem muito zelo e muitas felicitações por ter alunos assim, né? A Michele em si é uma das atletas que hoje é uma super atleta na área da corrida. É uma atleta que está treinando lá no CrossFit também. O CrossFit é um esporte de competição. Ela me chamou, ela: vamos pro CrossFit, eu E ela é um monstro treinando no CrossFit. Me inspirou. Faz um burpee que passa. Olha. Então, nós somos muito abençoados, sabe? E o propósito do CT é justamente esse. Seja através do Muay Thai, seja através do funcional, seja através do CrossFit, motivar pessoas a transformarem suas vidas. Uhum. E como você falou, a dificuldade é só o primeiro passo. Depois do primeiro, o resto é tudo pra frente. É isso aí. E eles têm uma coisa muito bonita, os nossos alunos. Eles incentivam, né? Nós temos o bolão de Cara, o bolão... gente, ele é sensacional. Ele pega pelo braço, ele corre junto, ele leva, ele incentiva. Então, assim, a gente tem um orgulho enorme dele fazer parte da equipe. E, além de aluno, ele é um amigo nosso já, ele incentiva todo mundo. Não é só os mais chegados. Está lá treinando com ele, ele está incentivando isso ao fim. E nós temos vários outros. O pessoal é bem unido lá, sabe? Eu estou gostando demais do ambiente. Nesse dia da corrida, no domingo, ele me chamou para conversar, o bolão, a gente batendo papo. E já tinham me chamado para ir fazer uma aula de CrossFit. Até então eu falei: eu vou. Aí o bolão falou assim comigo: então tá. Então tá marcado, amanhã 7 horas, seria segunda. Aí eu: não, bolão. Ele: não, você vai, tá 7 horas, eu vou te esperar. Aí ele mexeu na minha honra, porque eu sou de compromisso. Aí eu vou te esperar, amanhã tá marcado 7 horas, uma aula experimental de Muay Thai. Aí eu falei: putz grila, vou ter que ir. Na boa, eu não tava tipo assim: vou treinar, mas era o meu compromisso. Do compromisso, me apaixonou. Muito obrigada, bolão, você foi fundamental na minha vida. O nosso chefe tá falando que tá na hora. Eu vou deixar as considerações finais de vocês. Digam o que vocês quiserem, deem um Instagram de vocês e vamos lá. Então, primeiro a gente quer agradecer muito essa oportunidade, né? Muitas pessoas não sabem do CrossFit e às vezes passam e falam: Minas tem CrossFit? Tem. Nós temos CrossFit, nós temos aula de funcional, nós temos aula de Muay Thai. Queremos fazer o convite, né? Aqueles que quiserem, desejarem, vamos fazer uma aula experimental. É totalmente gratuita a nossa aula experimental. E trazer, né? Leveza para a vida da gente,
o pessoal que está acima do peso, quer perder peso, mas principalmente a cabeça da gente, a mente. Sai de lá desestressado, nós saímos leves, tá? E a gente tenta trazer um ambiente leve também, tá? Quero agradecer muito a você, a William, e vamos continuar nessa jornada, tá? Porque você tem muito jeito. Olha! Eu levo jeito, então tá bom, vou acreditar, hein, Larissa? Eu acredito Já nas tem até pessoas. vídeo nas nossas redes sociais. O Instagram do CT é ct.arrogante, tá? E inclusive vão lá assistir o vídeo da Grazi, tá lá no Instagram já. Júnior, você faça suas considerações finais. Então, eu queria agradecer a vocês. Eu, apesar de ter facilidade de comunicar, mas eu sou uma pessoa muito tímida, eu estou aqui até agora treinando, mas obrigado, William, obrigado, tá, Grazi, e principalmente obrigado para minha esposa, porque onde nós estamos chegando, que ainda é 1%, aonde nós iremos chegar, tudo graças à dedicação dela. Eu não poderia deixar de externar isso, que a transformação de tudo que o CT nasceu para ser e que ele vai ser, veio através das ideias dela, do conhecimento dela. Eu digo lá, eu sou um funcionário, porque o CT só funciona porque eu tenho a minha esposa que um dia abriu mão da profissão dela, não definitivamente, mas eu espero que sim. A minha esposa é formada, tem profissão, mas ela abriu para acreditar no meu sonho. E dizer que o esporte ele tem que ter propósito, ele tem que ter meta, ele tem que ter realização, mas antes de tudo ele tem que ter respeito consigo próprio. Então o corpo não é só uma máquina que tem que ser treinada. O corpo é um espaço onde a gente tem que acolher o melhor da gente e retribuir isso para o mundo. Eu convido a todos a estarem conhecendo o nosso treinamento e dizer que pra frente, vamos pra cima. Muito obrigado mesmo. Isso aí! Ai, que bacana, gente! Muito bom, né, William? Beleza, queria agradecer a você, Grazi, ao Júnior, a Larissa, e a rádio está à disposição. Eu tenho 2 sites, carro de som. Vocês fazem um trabalho voluntário ajudando o próximo, e quando ajuda o próximo pode contar comigo. Se for para ganhar dinheiro, pode contar comigo também, que eu estou junto, tá? Agora a gente tem um contato aí, tá, o zap lá da emissora está à disposição. Você postando coisas lá do trabalho de vocês, eu também vou compartilhar nos outros grupos. Tem um jornal à disposição. Depois me manda a logomarca de vocês, que eu vou postar lá gratuito, vai ficar lá quanto vida Deus der pra gente aí, vocês mantendo a ajuda ao próximo, vai ficar lá no 0800. Deseja sucesso, Larissa, Júnior, volte sempre, a primeira de muitas, com certeza, é o que eu posso desejar, sucesso a vocês dois, e certo já tá dando, porque tem Deus, tem tudo. Muito obrigado, tá? Aqui. Meninas e meninos. Eu lembrei, a gente ganhou presente. Nós ganhamos presente? Pega ele pra gente aí. Eu com esse corpinho estilo bujão de gás. Gente, a gente tá ganhando presentes agora. Que bacana, hein? A gente ganha presente, né? Mas ó, tá ficando. Eu vou começar a acostumar. Olha. Qual que é do William? Esse aqui é do William. E esse aqui é meu. Esse aqui é meu. E ganhei mais. Oh, que bacana. Não, é porque esse aqui é feminino. Uma mulher sempre leva vantagem do William. É porque ela tem mais cabelo que você, então esse aqui é dela. Esquenta moringa não, você é jovem. Oba! Você é jovem. Gente, olha, muito obrigada. Ó, que legal. Olha só. O tempo aqui já Vou abrir estourou. depois. que aí Eu vou abrir posso depois na- porque eu tenho que fazer a oração aqui ainda, gente. Isso. Obrigado, Júnior. Obrigado, Larissa. Obrigado, Grazi. Obrigada, Porque gente. a gente